mistério de tua glória. Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. No início era a palavra. No início eras a palavra. Deus Altíssimo. O mistério de tua glória. Cristo em ti se revelou. Oh, quão maravilhoso és! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Nome maravilhoso, não há outro nome igual ao teu, Senhor Jesus. Jesus, Jesus. A morte venceste. A morte venceste. O véu tu rompeste. A tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima a morte venceste, Senhor. A morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso, poderoso nome
teu nome, Senhor. Não há outro nome como o teu, Senhor. Não há outro, não há outro, não há outro, não há outro igual. Não há outro igual. Não há outro igual como a ti, Jesus. Não há outro igual. Não há outro igual. Não há outro igual como o teu nome, Jesus. Não há ninguém que se assemelhe a ti. Não há ninguém que se assemelhe a ti, Senhor. A quem tenho eu no céu além de ti, Senhor. E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Não há ninguém como tu. Não há ninguém que se assemelhe a ti, Senhor. Declare esse nome, Jesus. Não há outro, Jesus. Nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O teu nome, Jesus, permanecerá para sempre. O teu nome, Jesus, se irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados em ti. E todas as nações, Jesus, te chamarão bem-aventurado. Bendito seja para sempre o teu nome. E encha-se toda a terra da tua glória. Encha-se as famílias da tua glória. Encha as tuas casas de adoração espalhadas em toda a nação brasileira da tua glória. Encham-se as nações da terra da tua glória, porque tu estás em teu trono de glória e de majestade. Revaixo e decoma e clitio soromahas. E verdadeiramente és o único Deus, vivo e verdadeiro. Tu és o único leão da tribo de Judá. Tu és a única brilhante estrela da manhã. Tu és o nosso Deus, o nosso pastor, a nossa alegria perfeita e a razão do nosso viver. Estamos aqui, Pai querido, Pai adorado, Pai a quem recala suechemanás, reglamai glomanaya, damos todo louvor e toda adoração. Cremos em ti, Deus Pai, e cremos em Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Maravilhoso é o teu nome em todos os lugares. Onde o teu nome é pronunciado, os milagres se levantam, cantam e dançam. Quando o teu nome é pronunciado com fé, os corpos são curados, os homens são transformados, as famílias são equilibradas. Recaidoro gaituitolovia, recaido cantimanás. Porque só o teu nome tem poder. Recalamaxeremahaya, para dizer Lázaro vem para fora. Só o teu nome tem poder para dizer levanta-te e anda. Só o teu nome diz ao cego vê e ele vê, ao surdo ouve e ele ouve, aos oprimidos do diabo sejam libertos e eles são libertos, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo, que morreu por nós, se entregou por nós, foi sepultado em nosso lugar e ressuscitou para a glória do Deus Pai. Ressuscitou para nos justificar. Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele está sentado em seu trono, Ele é o Criador dos céus e da terra,
É Ele que abre o mar, que desarrocha de água. É Ele que faz ao fraco ser forte. É Ele que faz ao cansado receber descanso. É Ele que diz à terra: produza frutos e flores. É Ele quem faz crescer a erva do campo. É Ele quem faz todas as coisas. Senhor do sábado, Tu és o nosso descanso, Tu és o nosso Shabat. Tu és o Senhor do sábado. E nós estamos aqui neste Shabat para Te dar glória, para Te dar louvores, para Te dar adoração, para dizer: Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas enquanto Tu vens, Tu derramarás do Teu Espírito sobre toda a carne. Tu derramarás do Teu Espírito para a maior de todas as colheitas que será feita na terra. E os homens e as famílias verão a Tua glória, a glória do Deus ressurreto que está no trono à direita do Pai. Glórias a Ti, Jesus. Glórias ao Teu nome eternamente. E quem crê diz: amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor. Queridos, podem sentar. Deus está fazendo algo magnífico na terra. Talvez você pergunte: o quê? Enquanto o mundo anda tumultuoso, enquanto as águas dos mares levantam suas ondas, enquanto o vento agita as águas e parece que tudo vai despedaçar, Deus está trabalhando para que as multidões se convertam a Jesus Cristo. E para que eu e você, como igreja do Deus vivo, comprada pelo sangue de Jesus Cristo, sejamos transformados de degrau em degrau, de glória em glória, à imagem de Jesus Cristo. Amém, queridos? E nesta hora nós vamos falar sobre transição da igreja para um novo tempo. Nós vamos entrar em um novo tempo. E nós temos que olhar para o céu, buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive e receber do Senhor, pelo Espírito Santo, quais são as boas novas para nós. Quais são as notícias para hoje. E eu lhe garanto que as notícias que o céu vai trazer é totalmente contrário às notícias da terra. Mas se os nossos olhos ficarem fitos apenas no noticiário terrestre, as pessoas vão desanimar, as pessoas vão entrar em depressão, as pessoas podem até se suicidar, as famílias podem se destruir e as coisas irem de mal a pior. Mas se nós colocarmos o nosso olhar no alto, se buscarmos as coisas lá do alto onde Cristo vive, o Espírito vai nos dizer: eu estou com você. Eu estou carregando você à sombra das minhas asas. Eu estou para trazer um grande avivamento no planeta Terra. Eu estou para fazer muitas curas, muitos milagres, muitas restaurações. Eu estou para fazer algo magnífico na terra que eu criei. E eu estou no meu trono e dele eu não me ausento. Eu estou no meu trono, observando todos os filhos dos homens, e a terra está na minha mão, porque sou eu que faço nova todas as coisas. E aquele que crê em mim, disse Jesus, fará obras maiores do que as que eu faço, porque eu vou para o Pai. E quando Jesus foi para o Pai, Ele enviou o Espírito Santo, aleluia, e em Jerusalém, na festa de Pentecostes, Ele inaugurou a igreja no poder do Espírito.
E Deus vai derramar agora um segundo derramamento, maior do que aquele que houve em Pentecostes, para renovar o seu povo, para alegrar o seu povo, para preparar o seu povo e para levantar pastores segundo o seu coração, para pastorear as multidões com poder e grande glória. Todo aquele que Deus convoca, ele se torna um apacentador de pessoas. Onde você estiver, você vai liberar a palavra. E você vai alimentar a quem não tem Jesus. E Deus nos levará a bom termo. E Deus nos conduzirá vitoriosamente, porque Ele tem prazer, o Pai tem prazer em glorificar o nome do seu Filho. E quando Ele glorifica o nome de Jesus, o nome do Pai é glorificado. E nós vamos glorificar o Pai, nós vamos adorar o Pai, nós vamos fazer a vontade do Pai, nós vamos executar as obras pelo Espírito que procede do Pai. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo se alegrarão com a noiva do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém? Transição da igreja para o novo tempo. Diga, um novo tempo. Diga, não vou olhar para este tempo, mas para o novo tempo que está chegando. E faltam poucos dias. Falta pouco tempo. Quando Jesus disse aos seus discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, pouco tempo depois, o Espírito desceu, e aquelas 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo, e ali Deus estava transicionando Israel para um novo tempo. Amém? E Deus está nos transicionando para um novo tempo. E quem crê diz, amém, glória a Deus e aleluia. Eu creio, diga eu creio. Amém. Mas o que é transição? É a passagem de um lugar para outro, de um estado de coisas, de uma condição para outra, amém? Então, transição é você passar do lugar que você está para outro lugar. Como nós costumamos dizer, Deus está nos passando para viver uma nova dimensão, amém? E o que Deus tem trabalhado na nossa vida, o que Deus tem ensinado pelo seu Espírito a cada um de nós, está armazenado em nós, está sendo trabalhado em nós para este novo tempo. E talvez você possa dizer, eu já ouvi tanto a palavra, já orei tanto a palavra, e eu não vejo muita coisa acontecendo na sua vida. Você não vê, mas Deus vê. E Deus já investiu maravilhosamente na vida da sua noiva. Amém, queridos? E tudo que Ele investiu vai se manifestar. Deus está escolhendo um povo no meio do seu povo para servi-lo. Amém? Então, a transição é passar de um lugar para outro, de uma condição de um estado de coisas para outro estado. Então, é passar de uma condição para outra condição. Amém, querido? No Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos 12 e 13, Jesus estava em Jerusalém, e Jesus sabia que havia chegado uma hora de passar para um novo tempo. E quando Deus vai passar para um novo tempo, novas coisas acontecem. Por isso ele diz, eis que faço nova todas as coisas. E ele diz que está saindo uma luz. Aí ele diz, não percebeis? Vamos pedir que o Espírito Santo nos dê percepção espiritual desse novo tempo. Amém? E aconteceu que naqueles dias, saiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12
deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Havia chegado o momento de Deus fazer uma transição, porque ele sabia que poucos dias depois ele ia voltar para o Pai. E ele avisou isso para os seus discípulos. E agora era a hora dele deixar um grupo de pessoas, uma equipe de discípulos, para dar continuidade ao que ele estabeleceu em Israel. Porque Jesus veio em Israel e fez o mais tremendo e o mais glorioso avivamento. E agora, ele preparou por 3 anos e 6 meses, 12 homens para dar continuidade a um avivamento. E agora ele vai dar continuidade através da sua noiva, um grande avivamento, o avivamento dos últimos dias. O avivamento que precede a volta de Cristo. Porque esta noiva, ela vai ser gloriosa. Não é como ela está agora, é como ela ficará em breve tempo. Amém? Vocês mesmos vão ficar impactados com o que Deus vai fazer com você. Você mesmo ficará impactado com o que vai sair dos seus lábios e o que você fará com as suas mãos. Você mesmo ficará impactado com as transformações que o Espírito fará em seu espírito, em seu coração. E aquilo que eu e você não conseguimos até agora, naturalmente seremos soltos, seremos livres e andaremos em vitória na perfeita vontade do Pai, para a glória de Jesus Cristo. Amém, queridos? E Jesus, ele chamou assim os seus discípulos. Eram muitos discípulos. E no meio dos discípulos, ele escolheu 12. Amém? Por que é preciso fazer escolhas? Porque o Senhor sabe quais são as pessoas que cumprirão o seu propósito determinado para o novo tempo. Deus sabe todas as coisas. Ele conhece a nossa personalidade, Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe quais são as pessoas que, a despeito de qualquer coisa, não darão não ao Senhor. Ele sabe quais são as pessoas que vão perseverar até o fim, independente de como anda a nação, de como anda você e sua família. Ele conhece as pessoas que creem nele de todo o coração, esperam nele e seguem firmemente o propósito que ele está para estabelecer em um novo tempo. Então, quando ele está com aqueles discípulos, ele orou a noite toda. Jesus orou uma noite inteira para Deus revelar para ele quais eram as pessoas dentre a multidão de discípulos que iria ser firme até o fim. Por isso que a Bíblia diz que ele escolheu. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Não significa dizer que os outros Deus não ama. Deus ama com todo o coração. E os outros são as ovelhas do Senhor. Amém? São as ovelhas de Deus que Ele ama da mesma forma que ama aqueles que Ele escolhe. Ele ama os chamados e Ele ama os escolhidos. Porém, aqueles que vão responder a Deus, Ele enche do seu espírito. E é Ele quem dá força, quem dá coragem, quem dá determinação e quem faz caminhar a despeito de qualquer coisa. É Ele quem faz isso. Então, em Atos 1, vamos ver Atos capítulo 1, versículos do 21 ao 26, diz assim. Aqui, no livro de Atos, eles estão esperando a promessa que o Pai fez a Jesus, e Jesus prometeu aos discípulos que o Pai enviaria o seu Espírito. Mas aqui, a equipe saiu o traidor para se cumprir a Escritura, e ficaram 11 homens escolhidos por Deus, aos quais Jesus deu a eles o nome de apóstolos.
E aqui eles vão completar essa equipe. E no versículo 21 diz: é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Eles estão olhando aqui quais são as qualificações de alguém que poderia substituir Judas. Ele diz, primeiro, esse homem, ele tem que ter convivido conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Começando desde o batismo de João, até ao dia em que de entre nós foi recebido em cima, quando ele foi para a glória. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, não é chamado, é escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Porque eles colocaram José e Matias e tiraram por sorte? Porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. O Espírito Santo aqui não tinha vindo. E isso aqui era um costume judaico. Você vai ver muitos textos bíblicos que eles tiravam a sorte. Como isso era feito? Ele colocou o nome de José e de Matias em 2 pedacinhos de madeira e colocava dentro de um jarro de barro, de argila. Mexia o vaso e tirava um. E aquele que tirava era o que Deus tinha escolhido. Só que quando eles estavam fazendo isso, era sob o governo de Deus. Era Deus que estava dando aquele nome. Quando ele pôs a mão dentro do jarro, aquela mão ali era guiada pela mão do próprio Deus. E Deus escolheu Matias. Tanto José como Matias, eles eram 2 homens preparados, eles estavam com eles desde o início, desde o momento que Jesus chegou e que Jesus voltou para a glória. Eles passaram pelo batismo de João, eles não pularam nenhuma etapa, eles seguiram todos os comandos que Jesus deu. Mas existe aqui algo que é extremamente importante. Os discípulos, os apóstolos, sabiam das qualificações desses 2 homens, como eles dizem aqui. Mas havia uma qualificação que os apóstolos não conhecem. Só quem conhece é o Criador do homem. Tu, Senhor, que conheces os corações, mostra qual destes 2 tens escolhido. E Deus olhou para o coração dos 2 e disse, Matias. Amém? Deus está olhando o meu e o seu coração. E é esse coração quem nos aprova 100% para servir ao Senhor. Amém? Então, a primeira coisa é que na transição, Deus escolhe servos. E Deus está escolhendo no Brasil servos. E Deus está escolhendo em Campina Grande servos. E Deus está escolhendo para este templo, esta casa de adoração, servos. Cada casa de adoração, Ele estará escolhendo os seus servos. Aqueles servos cujo caráter Deus sabe e cujo coração Deus conhece, que vai perseverar até o fim. E que vai aceitar Deus falar e o servo obedecer. Deus transformar e o servo querer ser transformado.
Deus mostrará as falhas e o servo ter humildade de ver a si mesmo pela luz da palavra de Deus. É assim que Deus está escolhendo as pessoas. Então, na transição, Deus escolhe servos. Por isso, Jesus, sabendo que havia uma grande transição em Israel, todo Israel vivia sob a lei. Todo Israel não recebeu o Messias. Mas independente não interessa o estado da nação, interessa o que Deus quer. A nação de Israel não quis Jesus, mas Jesus é Deus. Jesus disse, há uma transição a ser feita e eu vou fazer. E ele fez. Que quisessem ou não, que gostassem ou não. Que o Brasil queira ou não, ele vai fazer a transição da igreja para um novo tempo. Amém? Ainda que o inferno não queira, o céu fará a transição para o novo tempo. E nós temos que ver assim, crer assim e nos entregar para que aconteça assim. Amém, queridos? Segundo, a transição exige treinamento. Isso nós vamos ver em Marcos, no capítulo 4, versículo 35. E nós vamos ver nesse texto a nossa história. E nós vamos ver nesse texto a história do que vai ocorrer nas nações. E nós vamos ver nesse texto o que vai acontecer nesta igreja, neste templo e neste lugar. E o que vai acontecer em todos os templos que adoram ao Deus verdadeiro, em nome de Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. O que é isso? Diga transição. Transição é passar de um lado para o outro. E ele diz, passemos para o outro lado. Agora, para nós passarmos para o outro lado, você vai fazer algo que está no versículo 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Então, a primeira coisa que Jesus diz, agora é hora de transição. Não há projetos para agora. Não há planos para agora. Eu direi como serão esses projetos. Deixe a multidão. Deixe a multidão que eu guardo. E você vem me ouvir para saber o que é que eu ainda vou falar, ainda vou determinar e ainda vou agir no meu dia. Há um dia marcado por Deus para todas as coisas. Por isso você, quando lê toda a Bíblia, diz assim, no dia tal, do mês tal, no reinado de fulano de tal. Não é assim? Deus tem um dia marcado para cada coisa. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. E foram com Jesus no barco, e a Bíblia diz que havia com ele outros barquinhos. Outras igrejas. Amém, queridos? Cada denominação vai ouvir o Espírito e vai andar no poder, na autoridade e na unção do Espírito Santo, conforme o Espírito Santo desejar, conforme Ele determinar. Amém? No versículo 37, Jesus está ali neste barco com estes apóstolos, diz assim, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Aqui começa uma circunstância difícil, como essa que o mundo está vivendo hoje. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe, mestre, não se te dá que perecemos,
não se te dá que pereçamos. Então, eles estão naquele barco. Era um barco à vela, não eram esses barcos modernos de hoje, barcos a motor ou um grande barco. Era um barco simples que o vento levava. E eles tinham as formas de dirigir este barco à vela. Mas aí começou um temporal. Você imagina o que é um temporal em alto mar? E começou a entrar água no barco. O que é que eles pensaram? Vamos morrer. Vamos afundar. E o que é que está acontecendo em Campina Grande, no Brasil? Todo mundo com medo de morrer. Porque a pandemia entrou no barco da sua casa. A pandemia está entrando nos barcos. Compreendem? A pandemia está entrando nas casas. Eu fiquei assim, eu fiquei triste. Porque vizinho à minha casa tem um supermercado pequeno, mas é um supermercado que, quando eu quero algo especial, ele tem. E o dono desse supermercado é uma pessoa assim, extremamente educada. É uma pessoa que nos recebe muito bem. E eu sempre conversava com ele e falava do quanto eu gostava de fazer compras nesse supermercado. E quando foi ontem, a minha filha ligou para mim e disse: mamãe, naquele supermercado, quando eu chego com as minhas crianças, que elas me pedem chocolate, eu digo que não dou. Aí o dono do supermercado, escondido de mim, dá o chocolate para Lucas e para Rebeca. Mas, mãe, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Ele faleceu. Do corona. Do Covid-19. Mas, sabe, um homem jovem. A pandemia entrou no barco da casa dele. E esses discípulos aqui começam a olhar para a água entrando no barco. E Jesus dormindo com a cabeça numa almofada. Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aleluia, aleluia. Quem tem Jesus no seu barco, ele vai repreender o vento e ele vai repreender o mar. Ele vai repreender o vento e falar para o mar: cala-te, aquieta-te. Por isso precisamos ter Jesus na nossa vida com compromisso, com seriedade, com responsabilidade, levando Deus a sério e estudando e se conscientizando o que é ter uma aliança com Deus por meio de Jesus. Quem luta contra mim, luta contra Jesus. Aliança é isso. E Jesus pergunta. Jesus estava ali, ensinando para eles, testemunhando para eles. Jesus não estava indiferente àquela situação do barco. Ele deixou a situação para ele ensinar para eles como se comporta alguém que crê em Deus. E ele sabia que o Pai o tinha enviado para realizar uma obra que ele não ia morrer aí não. Ele ia morrer numa cruz. Amém? Porque quem faz a vontade do Pai não morre. Não morre. Porque o que chamou o faz vencer até o fim. Amém? E Jesus queria ensinar para eles isso. Olhe. Por isso que ele diz, e disse-lhes: por que estás tão temerosos? Como não tendes fé? Em outras palavras, eu não chamei vocês? Eu não disse a vocês que vocês ficassem em Jerusalém? Como é que vocês vão morrer agora? Não vão morrer. Mas entenda, Deus estava ensinando a eles, eles ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo. Eles ainda eram crianças espirituais. E Jesus sabia disso, estava ensinando a eles com a sua palavra e com o seu exemplo.
E o versículo 41 diz assim: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por causa da experiência que eu e você tem em ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, é este que está na nossa casa. Quem é este homem que está à direita de Deus Pai? Este homem que está à direita de Deus Pai, que se fez homem, ele é Deus. Quem é este homem? É o Criador dos céus e da terra. É aquele que abre o mar vermelho para seu povo passar a pé enxuto. E aquele mar que ele abre, ninguém fecha. E quando ele destruiu todos os inimigos de Israel dentro do mar, ele fechou. E o mar que ele fecha, ninguém abre. Quem é este? É a brilhante estrela da manhã. É o sol nascente da justiça. É o Filho do Deus Altíssimo. É o Senhor que se assenta no trono. Quem é este? É aquele que morreu, foi sepultado e ressuscitou em nosso lugar, para que pudéssemos receber poder e sermos chamados filhos de Deus. Quem é este? Este é o meu e o seu Deus. É Ele quem nos dá força, é Ele quem nos dá coragem, é Ele quem nos transforma, é Ele quem nos aprimora, é Ele quem está trabalhando em nós, nos transicionando para viver um novo tempo agora, aqui na terra. Amém, queridos? Porque o Senhor falou no livro de Amós, no capítulo 8, versículo 11, ele disse: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E quando Deus derramar um avivamento, as multidões estarão com fome e com sede de ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos pregar o Evangelho para pessoas que estarão esfomeadas e sedentas para ouvir a palavra do Senhor. E como é bom alimentar quem tem fome. Nós, donas de casa, quando fazemos aquele almoço, que as pessoas chegam com fome, com apetite, ficamos com prazer porque elas comem com prazer, comem com alegria. Elas não têm nenhum fastio. E assim vai ser o prazer de Deus o Pai, quando vê as multidões comendo com alegria o pão vivo que desceu do céu e bebendo a água das suas fontes. Amém? Vai ser extremamente extraordinário, maravilhoso, magnífico. Amém? Terceiro, o treinamento forja a identidade do servo. Então, queridos, nessa transição para um novo tempo, a primeira coisa que Deus já está fazendo é escolhendo os seus servos. Só que os seus servos, nessa transição, a transição exige treinamento. E por último, o treinamento forja a identidade do servo. Jesus fez um pedido a Pedro. Pedro estava muito triste, porque ele tinha negado ao Senhor Jesus. Mas Deus, quando chama uma pessoa, Ele não desiste dela. E Deus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta rocha, que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. E disse para Pedro: eu te dou as chaves do meu reino. Amém? O que você ligar na terra, o que você permitir, eu permito no céu, eu ligo no céu. E o que você desligar, o que você proibir, eu proíbo no céu. Que autoridade! Isso é aliança.
Se Deus disse que Pedro, se Jesus disse que ia fazer isso com Pedro, Deus ia fazer com Pedro. Podia levantar-se tempestade, seja o que fosse. Até Pedro mesmo, a tempestade que ficou dentro do coração de Pedro. Eu traí meu Senhor. Mas quando nós somos infiéis, Deus é fiel. E ele pergunta, Pedro, tu me amas? Porque Jesus foi curar Pedro. Pedro, tu me amas? E ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. Pela segunda vez ele perguntou, Pedro, tu me amas? Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Pedro ficou triste, porque ele fez a mesma pergunta. Pedro, você me ama mais do que estes? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Ele disse, apacenta as minhas ovelhas. E aqui ele pede a Pedro para apacentar 2 tipos de pessoas: cordeiros e ovelhas. O que é que Deus estava dizendo para Pedro? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, você vai apacentar uma multidão de ovelhas, junto com os seus irmãos. No meio delas, eu vou levantar pessoas, homens e mulheres, que tenham o caráter de um cordeiro, que tenham a determinação de um cordeiro. Mas Jesus, que é o Cordeiro de Deus e que é o pastor das ovelhas do universo inteiro, ele dizia assim, ele contou aos discípulos tudo o que ia passar. Ele disse, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Deus estava dizendo, olha Pedro, você vai ter no meio do povo, um povo. No meio das ovelhas, no meio do povo, você vai ter um povo para lhe ajudar no avivamento daqui para frente. São pessoas, olhe para mim, elas serão parecidas comigo. Elas terão propósitos definidos em seu coração. Elas não se atrapalharão com as dificuldades da vida. Elas passarão por cima de todas as dificuldades, porque elas terão uma coisa em seus corações. Elas me amarão acima de todas as coisas. Elas dirão, eu pago qualquer preço, mas servirei ao meu Senhor. Eu faço qualquer coisa, mas eu vou servir aquele que morreu por mim e que disse que vai voltar e que eu vou, se eu não estiver vivo, eu vou ressuscitar no arrebatamento, e se eu estiver vivo, ele me arrebatará e nos encontraremos nas nuvens. Todos seremos arrebatados. E ele vai encontrar outras pessoas, como Jesus encontrou muitas ovelhas. Senhor, eu vou te seguir. Ele disse, olha, eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. Então, Jesus, eu estava falando no cordeiro, são pessoas escolhidas por Deus. Preste atenção, que no meio das ovelhas, ele vai encontrar pessoas com um caráter semelhante ao do Cordeiro de Deus. São pessoas escolhidas por Deus, a quem o Espírito Santo dá a visão, identificação e revelação da cruz e da ressurreição de Jesus. Amém? Estas pessoas, elas sabem que elas vão tomar a sua cruz, seguir a Jesus, mas elas vão ressuscitar um dia. Amém? Assim como Jesus disse, eu vou sofrer, e dizia em detalhes o que ia passar na mão dos principais sacerdotes, dos escribas, dos fariseus e do povo da multidão, tudo em geral, o que era que os gentios também, tudo o que ele ia passar. Ele disse, mas no terceiro dia, mas eu vou ressuscitar. Eles não entendiam, mas ele proclamava a sua ressurreição. Então ele vai levantar pessoas que vão crer dessa forma, para servir ao Senhor no avivamento, porque em todo avivamento há perseguição.
Em todo avivamento há dificuldades. E Deus não nos enganou. Jesus disse: vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? São pessoas que estão determinadas a sofrer para fazer a vontade de Deus. Não importa o que vai passar, importa que façamos a vontade daquele que nos ungiu e nos enviou. Amém? Então, o Espírito Santo dá a estas pessoas uma visão. A visão da cruz e da ressurreição. Ele faz a pessoa, ele capacita a pessoa a se identificar com a cruz e a ressurreição. E ele dá a revelação. Toda pessoa, todo servo que tem esse tipo de caráter, ele unge com uma unção toda especial. Amém, queridos? E nós vamos ver o exemplo de dois homens. Apenas um no Velho Testamento, que tinha esse caráter de cordeiro, e no Novo Testamento. Amém? Então, no meio do povo, Deus tira um povo. E esse povo que ele tira são pessoas que veem como Jesus, que vivem como Jesus viveu, que têm realmente em seus corações o propósito do Pai em si mesmos. Amém? Gênesis 22, 4 e 5. Preste atenção. Deus chega para um homem chamado Abraão. E esse homem é um homem oriental. E o sonho desta família, como de qualquer família, era que na sua casa houvessem filhos. E Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho. E Deus dá um filho a Abraão de forma totalmente sobrenatural. E quando esse filho, ele bebezinho, vai crescendo, e os pais amando esse filho, mais do que tudo, Isaac vai crescendo. E quando Isaac é um adolescente, Deus chega para Abraão e diz assim: dá-me o teu filho, o teu único filho, e me oferece em sacrifício. Você pode imaginar um pedido desse? E Abraão amava a Deus acima de todas as coisas. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o entendimento. E Abraão amava Deus assim. Ele tinha o caráter de um cordeiro. Porque quando ele foi oferecer Isaac em sacrifício, com certeza ele podia ter pensado: era melhor que fosse eu, mas o meu filho. Mas ele obedeceu. E Deus podia ter dito a Abraão: você ofereça Isaac em sacrifício nesse monte aqui que você vê da sua tenda. Não. Ele disse a Abraão o nome do monte. O Monte Moriá, que levava 3 dias para chegar lá. Você pode imaginar a angústia de 3 dias com um filho sob pena de morte? Onde ele seria a pessoa que ia matar o menino, mas ele vai com o menino. E no 3º dia, no versículo 4 do capítulo 22, diz assim: ao 3º dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. O que foi que fez Abraão dizer com tanta convicção: eu vou com Isaac adorar a Deus, e quando terminarmos de adorar, nós voltaremos? O que foi que Abraão viu de longe no 3º dia? Abraão viu Jesus na cruz. Toda pessoa que tem o caráter de cordeiro tem uma visão da cruz. E ele viu aquele Jesus da cruz ressuscitando. Esse homem, ele
Deus deu a ele a visão da cruz e da ressurreição. E ele entendeu naquela hora, Abraão, como ninguém entendia o que era uma aliança. Ele disse: Deus fez uma aliança comigo. Tudo que é meu é dele, e tudo que é dele é meu. Eu vou dar o meu filho e ele vai me dar o dele. E vai ser o filho, ele vai me dar o filho dele. Agora, o que ele vai fazer com o meu, eu não sei. Eu só sei que eu vou voltar com ele. Sabe por quê? Porque o Deus da minha aliança disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Isaque virá a tua descendência. E o Deus da minha aliança, eu conheço o seu caráter. Ele não volta atrás nas suas palavras. O que ele diz, ele faz. Agindo Deus, quem impedirá? Ele me disse, então eu vou voltar. Agora, o que ele vai fazer, eu não sei. Eu só sei que eu vou imolar o meu filho. E ele se encheu de alegria quando ele viu o Filho do Deus Altíssimo na cruz e ressuscitando. E aí, quando ele coloca o filho, que ele levanta o cutelo, Deus fala para ele e diz assim: basta, Abraão. Eu já vi que você me ama. E quando Abraão tira o menino do altar do sacrifício, ele vê um carneiro amarrado pelos chifres num arbusto. E ele pega aquele carneiro e oferece em sacrifício. O cordeiro, até 1 ano ele é cordeiro, depois de 1 ano ele passa a ser carneiro. Aquele carneiro é um cordeiro maduro. É um cordeiro que atingiu a maturidade. E Jesus é o cordeiro que atingiu a maturidade. Aleluia, aleluia. É o nosso referencial, o nosso exemplo. Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso Deus. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56, Jesus disse: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Amém? Jesus aqui confirma o que foi que Abraão viu. E nós temos outra pessoa, outro personagem bíblico no Novo Testamento com este caráter de cordeiro, que foi o apóstolo Paulo. Em Atos 20, no versículo 22 ao 24, diz assim: E agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aqui o apóstolo Paulo diz assim: eu vou para Jerusalém, mas o Espírito Santo já me revelou o que é que me espera em Jerusalém: prisões e tribulações. Paulo diz: eu vou. Não me importam as prisões nem as tribulações. O que me importa é fazer a vontade daquele que me ungiu para o ministério. Eu não tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o chamado, contanto que eu cumpra a carreira que me foi proposta. E Paulo, noutra parte, diz: e eu considero tudo isso como esterco, por causa da sublimidade da cruz de Cristo. Paulo tinha a revelação aberta da cruz e da ressurreição. Por isso deixou as epístolas para nós, nos mostrando a cruz e a ressurreição.
E Deus está escolhendo servos hoje e dará esta visão da cruz e da ressurreição. E nós nos identificaremos. E nós seremos capacitados pelo Espírito Santo para cumprir a grande comissão, para que o nosso Messias adorado venha nos buscar. Maranata, vem, Senhor Jesus. Aleluia. Os apóstolos foram treinados por Jesus, o Cordeiro de Deus, e esse Cordeiro tem um rebanho universal de ovelhas. E Paulo deixa para nós em Atos, capítulo 20, versículo 28, ele diz o seguinte: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. E eu tenho orado: Senhor, entra, Senhor, entra nas UTIs, chama aqueles homens e aquelas mulheres para pastoreardes a tua igreja que compraste com o teu sangue. Uns ele conhece, salva e o leva para si mesmo. Mas vai ter outros que vai dizer: eu vi o Senhor num leito de hospital. E agora eu não tenho mais a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E Paulo deixou aqui para nós um exemplo tremendo. Eu estou indo para Jerusalém, sei que me esperam prisões e tribulações, mas eu vou cumprir com alegria. A tribulação não tira a minha alegria. As prisões não tiram a minha alegria, porque a alegria que eu tenho é no meu espírito. A alegria que eu tenho passa por cima de todas estas coisas. É maior do que todas estas coisas. A alegria de ser de Deus, viver para Deus e depois viver eternamente com Deus, é o que verdadeiramente importa para mim e para a noiva do Cordeiro de Deus. Amém? Para servirmos a Jesus Cristo, para a glória do seu nome. E Paulo termina dizendo em 2 Timóteo 4:7: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Em outras palavras, está consumado. Amém? Zacarias 9:17 diz: porque quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens e o mosto as virgens. Salmo 65, eu vou ler o Salmo 65 uma parte, para vocês verem o que é que Deus está dizendo para nós encerrarmos. Queridos, Deus está fazendo uma grande transição para a igreja viver um novo tempo. Hoje é Shabat. E Jesus vai fazer algo através da sua noiva, o que ele fez muito em Israel. A Bíblia diz que todos os sábados Jesus ia à sinagoga ensinar a palavra. E todos os sábados ele era criticado severamente, porque ele operava muitas curas, muitos milagres e muitas maravilhas. E ele vai continuar através de mim e de você, fazendo a mesma coisa no sábado. Amém? Nós teremos muito prazer nos sábados. Há anos atrás, eu creio que Vivi lembra-se disso, que eu comentava isso. Que no sábado, nós dávamos aula aqui no sábado pela manhã, e eu dizia: há uma unção diferente. A unção era maior. E hoje eu entendo. É porque o sábado é o dia do Senhor.
que Ele abençoou e santificou. E nós vamos, nesta igreja, ver muitas coisas acontecendo nos sábados. No sábado do Senhor. Amém? Nós vamos ver as famílias sendo restauradas completamente. E Deus tirando delas servos e servas, filhos e filhas, ovelhas e cordeiros. E vamos ver nos sábados os jovens se levantando como um poderoso exército na terra. Amém. Em nome do Senhor Jesus. E Zacarias profeticamente diz, o que eu digo profeticamente também nesta hora, que o trigo fará florescer os jovens e o mosto as virgens. No Salmo 65, diz assim: para nós terminarmos, vamos ler do 9 ao 13. Olha o que é que Deus está fazendo. Diga, Deus está fazendo. No versículo 9 diz: tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe preparas o trigo, quando assim a tens preparada. Enches de água os seus sucos. Tu lhe aplanas as leivas. Tu a amoleces com a muita chuva. Abençoas as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura, que é unção. Os campos, versículo 12, destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros os cingem de alegria. Os campos se vestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles se regozijam e cantam. Aleluia! E nós vamos cantar alegre ao Israel. Nós vamos cantar muito, porque Deus desceu à terra para trazer as suas novidades. Israel, alegrou Israel, alegrou Israel em Deus. Alegrou Israel, alegrou Israel, alegrou Israel em Deus. Alegrou Israel, alegrou Israel, alegrou Israel em Deus. Cantai ao Senhor, celebrai ao Senhor, gritai, pois a vitória é nossa. Cantai ao Senhor, celebrai ao Senhor, gritai, pois a vitória é nossa. Aleluia! O nosso Deus é um Deus de festa. É um Deus de alegria. Alegrou Israel, alegrou Israel em Deus. Alegrou Israel, alegrou Israel, alegrou Israel em Deus. Alegrou Israel, alegrou Israel, alegrou Israel em Deus. Alegrou Israel, alegrou Israel, alegrou Israel em Deus. Cantai ao Senhor, celebrai ao Senhor, gritai, pois a vitória é nossa. Cantai ao Senhor, celebrai ao Senhor, gritai, pois a vitória é nossa. Alegrou Israel, alegrou Israel, alegrou Israel em Deus. 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 Cantai ao Senhor, celebrai ao Senhor, gritai, pois a vitória é nossa. Cantai ao Senhor, celebrai ao
é nossa. Aleluia! Então a Virgem na dança alegrará os Jovens e os velhos também. Então a Virgem na dança alegrará os jovens e os velhos também. Em júbilo seu pranto tornarei e os consolarei. Transformarei sua tristeza em alegria. Transformarei sua tristeza em alegria. Alegro Israel, alegro Israel, alegro Israel em Deus. 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 Cantai ao Senhor, celebrai ao Senhor, gritai, pois a vitória é nossa. Cantai ao Senhor, celebrai ao Senhor, gritai, pois a vitória é nossa. A vitória é nossa pela palavra do seu testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, glória ao Senhor. Louvado seja Deus. E o Deus da paz vos conduza em triunfo, em alegria e em grande prosperidade nesses dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti e sobre a tua família derrame o seu glorioso rosto e te dê Shabbat Shalom.